Bom dia! Hoje estaremos apresentando os tipos de sala de aula que conseguimos relatar e classificar. O primeiro será o tipo de aula totalitário, em que o professor manda e os alunos não têm nenhum tipo de opinião. O segundo tipo de classe de aula será que o professor, apesar de ser igual aos alunos, segura o poder em suas mãos. O terceiro é que os alunos possuem a impressão de que o professor possui o mesmo poder que eles. Apesar da origem da escola vir da Grécia, nós iremos somente estudar o caso da escola brasileira. Desde os primórdios até a colonização, a educação no Brasil se deu por indígenas, passada de tribos em tribos e gerações em gerações. Com a chegada dos jesuítas, a educação no Brasil começou a ter um estilo um pouco mais europeia e deixou de ser indígena. Após a expulsão dos jesuítas, o Brasil ficou sem como ensinar os seus nativos e sua população. Após a chegada da família real portuguesa no Brasil, houve uma melhora no sistema de ensino local. Após várias reviravoltas no governo brasileiro, nós obtivemos um pouco de melhora na educação local. E hoje fazemos várias e várias manifestações para conseguirmos um ensino melhor para nossos filhos e para nós mesmos. Apesar do nosso ensino ser considerado fraco, nós possuímos várias instituições de ensino superior consideradas boas em todo o mundo. Agora partiremos para o foco de nosso trabalho. Entrevistaremos três professores, Wallace, Ale e Marco L, para obtermos a opinião deles sobre as salas de aula. Professor, como os alunos se comportam na sua sala de aula? Na minha, bem. Eu priorizo muito a postura, né? E eu dependo da atenção do aluno, tá? Então eu exijo atenção absoluta durante a aula. Então a minha aula é tranquila no aspecto de disciplina. E você gostaria de ter controle absoluto sobre seus alunos ou já acha que tem isso? Absoluto você nunca tem, né? Absoluto você nunca tem. Você sempre teve aquele que ficou a madrugada toda na internet, entendeu? Esse cara não está pensando em você, na tua aula, tá? Ele está morrendo de sono, né? Mas eu acho que esse controle sobre uma boa parte do si. E você acha que é bom os alunos terem algum tipo de liberdade na sua aula? Claro. Acaba sendo um pouco estranho no começo, quando o aluno ainda não me conhece. A minha postura como professor, de início intimida, até ele perceber que, sabe, o Wallace tem um coração, o coração bate, entendeu? Então aí ele começa a fazer pergunta, ele fica mais próximo, né? Mas no início é complicado quebrar essa barreira, né? Eu trabalho para quebrar, né? Só que eu preciso quebrar a barreira sem desvirtuar a postura dele em sala de aula. Tem que perceber? Fora de aula eu sou amigo dele, dentro da aula eu sou professor dele, da sala. Professora, como os alunos se comportam na sua sala de aula? Os alunos se comportam na minha sala de aula? Bom, depende da sala de aula. Então não dá pra gente homogeneizar como se todas as salas fossem iguais, né? Mas existem alguns elementos que são comuns. Então, por exemplo, uma fala, uma conversa constante, né? Um trânsito entre carteiras muito grande, então você senta num lugar, está sentado em outro lugar. Mas isso muda de sala para sala e de ano para ano. Então, no primeiro ano, geralmente, um grau de conversa muito maior do que no terceiro ano. E você acha que você tem controle absoluto sobre seus alunos ou você acha que gostaria de ter isso? Não, eu não gostaria de ter controle sobre os meus alunos no sentido do controle. Eu gostaria de ter audiência, que significaria que os alunos estariam conectados naquilo, viajando nos meus pensamentos, viajando comigo nos meus pensamentos, que na verdade não é um controle, mas é uma troca, uma partilha. Isso eu gostaria de ter. Então, eu acho que eu gostaria que eles tivessem mais esse entrosamento comigo. E você acha bom os alunos terem uma certa
Eu acho. Eu acho que a liberdade ela é fundamental para construir a autonomia. O processo de aprendizagem ele requer autonomia. Ninguém pode. Eu não considero o aluno um pote vazio, em que eu vou colocando dentro dele os diversos conteúdos. Ele tem que ser capaz de ter autonomia, de compreender o que ele e o como ele vai aprender. O que falta no processo da liberdade e da autonomia é a responsabilidade, que é justamente aquilo. Se é isso que ela está me falando ou isso que está acontecendo na aula, não consigo aprender ou não quero aprender por algum motivo, eu não posso tirar o direito do outro de querer aprender. Então a liberdade e a autonomia vem com uma coisa que pouca juventude usa, que é a responsabilidade. Obrigado. Professor, como os alunos se comportam na sua sala de aula? Então, na minha sala de aula eles têm bastante liberdade. Eu trabalho com 2 matérias com eles. Eu trabalho língua inglesa e ensino religioso. Na verdade, o ensino religioso está ligado mais à ética, a valores. Então, eles precisam mostrar o que eles pensam. Então, eles têm bastante liberdade para falar, e são livres para fazer o que eles querem. E nas aulas de inglês, a gente trabalha muito com música, com dramatização. Então, também, aqueles alunos que gostam de dramaturgia fazem as encenações. Que gostam de cantar, cantam com bastante liberdade. E você acha bom esses alunos terem tanta liberdade assim na sua sala de aula? Eu acho que sim, porque eles sabem a hora de brincar, eles brincam muito comigo, e eles sabem a hora que tem que parar, né? Que tem que estudar, que tem que trabalhar. Você gostaria de ter controle absoluto sobre os seus alunos, ou você já acha que tem um controle assim? Eu acho que eu tenho até controle demais, porque como eu estou nessa escola há 13 anos, então eu já tenho ali a ligação com irmãos mais velhos, com primos, então eles já conhecem mais ou menos como é que as aulas são. Legal. Pelas entrevistas, vemos que existe uma grande variedade de como os professores observam os alunos na sala de aula. Porém, isso não é tudo. Agora demonstrarei uma visão um pouco mais abaixo do tablado. Alguns alunos possuem dificuldade de entender a matéria no meio da aula por conversas alheias de terceiros alunos, que ficam conversando sobre assuntos que não têm nada a ver e que simplesmente atrapalham o entendimento de quase toda a sala, ou pelo menos da parte da sala que quer aprender. Por isso, eu gosto mais de um sistema de ensino um pouco mais rígido e que foque um pouco mais na nossa aprendizagem. Agora passarei a palavra para o meu amiguinho Jesus. Além de tudo isso que o Ciro já falou, na minha opinião, nós somos adolescentes, então nosso interesse está bem longe de simplesmente ficar prestando atenção na sala de aula. A gente gosta mais de ficar prestando atenção na rede social que a gente está mexendo no celular. Então, o professor tem que tentar dar uma aula mais dinâmica para a gente e conseguir puxar a nossa atenção para a aula que ele está dando. Mesmo porque o que ele está passando ali pode ser importante para um futuro, para um vestibular, ou então para a vida. Então, é melhor que o professor consiga ter esse tipo de controle pela sala de aula, para que a pessoa, apesar de não ter interesse, não tenha consciência de que aquilo ali pode ser importante, aprenda o que o professor está passando e crie interesse pelo que ele está passando também. Nossa, cara, como foi boa aquela aula do Universos. Eu realmente acredito que a gente pode salvar esse país. Nossa, cara, você não tem noção como é que foi boa aquela aula. Cara, tava esplendidamente boa, os professores estavam tão bons, a aula tão boa, e eles nos elogiando, e uma esfera de conhecimento tão grande. A gente podia... Nossa, eu sinto que como que o professor falou, a gente pode salvar todo mundo com esse conhecimento. Sabe o que eu acho? Que a gente faz parte da elite intelectual desse país. Nós perdemos o direito de ser medíocre. Verdade, realmente. Vamos pegar em armas e salvar todas as pessoas que carregam o símbolo do universo no peito, como aqueles nojentos do meta. Vamos acabar com eles, todos. Todos. Que saco.
de escola. Queria poder aprender uma coisa que fosse útil pra mim, que não fosse só mentira. Pelo menos em casa estou seguro. Ok, vamos começar. Corte em 3, corte em 2, corte em 1.